Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O Padre Fábio de Mello, tão conhecido e querido Padre Fábio de Mello, apareceu aqui no YouTube em um vídeo curioso, né? Um vídeo com cerca aí de 10 minutos em pleno surto de depressão. Pois é, meus caros. Quem diria que aquele homem tão carismático, tão comunicativo, tão espirituoso, né? Tão conhecido, tão querido, uau, tão religioso, tão crente em Deus Pai Todo-Poderoso. Quem diria que aquele homem fosse ser um ser humano acometido pela depressão? A depressão é um mistério, né? Ainda hoje, 2025, há muitas especulações a respeito, muita gente falando muita coisa, mas o certo é que ninguém sabe como é que se desencadeia a depressão. O que tem de mais concreto sobre isso, na verdade, eu não sei nem de onde veio e não quis procurar, mas eu posso falar aqui. A depressão ela causa uma sensação de vazio muito grande, uma falta de sentido e perspectiva na vida. A gente percebe ao longo dos dias, na verdade. A pessoa ela não vê sentido em executar tarefas mais simples do dia a dia, onde antes ela gostava, ela se dedicava, de repente ela vai deixando isso para lá. E a gente acha que no começo é uma preguiça, a gente acha que a pessoa está se permitindo descansar. E pode ser, né? Realmente não tem como a gente saber. Tem pessoas que realmente se permitem ao descanso, tem pessoas que realmente gostam de vez em quando de mudar, virar a chave, né? Então, esse é o problema maior da depressão. A gente nunca sabe se a pessoa está acometida pela depressão ou se é apenas um momento ali que ela está passando. De repente é só um descanso, uma preguiça, ou um mal-estar que pode ser uma virose, pode ser qualquer outra coisa, né? A gente nunca sabe se realmente aquilo é uma depressão. E isso sempre fez com que as pessoas sempre pensassem assim, é frescura, depressão, é uma coisa que é só gente fresco que tem, gente fraca da cabeça, gente mimada, gente que se deixa bater, gente preguiçosa, gente que não quer nada com nada na vida, sabe? A pessoa se entrega, a pessoa ela não reage. Então, eu sei de tudo isso, porque desde muito jovenzinho, né? Desde que eu me reconhecia uma bibinha e eu nem sabia direito como que isso ia abalar a minha vida, mas já sabia que era uma coisa que não ia ser nada fácil. Desde essa época eu já conhecia a depressão, né? A depressão que vinha e então eu sei muito bem como é que é essa coisa toda. O perigo da depressão, na verdade, depende muito, claro, de pessoa para pessoa, não dá para generalizar. Aliás, eu estava falando isso com um amigo há um tempinho atrás, né? A gente toca num assunto aqui e de repente a gente vê que alguém entendeu que a gente estava generalizando as coisas. Não! Quando a gente toca no assunto, a gente não, assim, eu posso falar por mim, né? Eu falo por mim. Eu venho tocar um assunto aqui, eu não estou generalizando. É que eu preciso pegar aquele ponto ali para focar e desenrolar a conversa. Porque se eu for ficar abrindo parênteses, se eu for ficar explicando cada ponto ali, onde parece que eu estou generalizando, mas não estou, se eu for ficar fazendo isso, eu perco o fio da meada, o assunto não desenrola, fica aquela conversa truncada, né? Uma situação que não evolui, a ideia acaba não sendo colocada de uma forma que flui, né? Então, às vezes parece que eu estou generalizando as coisas, só que não. Eu pego um ponto específico e trabalho naquilo ali, né? Eu pego uma situação em si, eu foco em alguma coisa e vou deslanchando sobre aquilo ali, tá? E eu sei que existem variações, eu sei que existem exceções, porque tudo na vida tem a sua exceção. Na vida tudo é relativo, na vida sempre tem exceção para tudo, então vamos combinar, né? Quando eu toco em assuntos aqui, eu não estou generalizando nada, mesmo parecendo que eu estou sendo aí genérico. Às vezes a gente usa termos, né? Normalmente, geralmente, mas isso se reflete a uma coisa frequente, isso se reflete a uma coisa de maioria, ou uma coisa que a gente acaba acostumado a ver habitualmente, né? Não quer dizer todos, não quer dizer que é sempre assim, não, tá? Não é assim. Eu pego um foco e fico ali, naquele foco ali, tá? Porque senão a conversa não deslancha, né? Senão a coisa não flui, eu não consigo transmitir a ideia. Então vamos combinar isso, tá bom, pessoal? Eu não generalizo nada, eu apenas foco ali onde eu acho que eu tenho que fixar o pensamento.
onde eu devo concentrar ali a reflexão, é onde eu foco. Então, o que acontece? A depressão varia muito de pessoa para pessoa. No caso do padre, né, ele sempre se mostrou para nós como uma pessoa pública, pacata, doce, uma pessoa empática, né? Quem via, como eu vi há muito tempo, eu via um programa dele na Canção Nova, é um canal de TV chamado Direção Espiritual, né? Porque o padre é uma pessoa bastante espiritualizada, evoluída, né? Uma pessoa muito, assim, ele tem um conhecimento que ajuda muito a gente, né? Parece que as coisas que ele coloca fala para nós, parece que aquilo conversa diretamente com a nossa alma, né? Com aquilo que a gente está passando. Então, ele é uma pessoa muito evoluída e muito bem-vinda nesse sentido de transmitir a sua mensagem para dentro de nós, para nossa alma, para o nosso ser divino, né? Então, eu via muito esse programa há muito tempo atrás. Inclusive, eu nem sei se ainda ele está à frente desse programa. Há pouco tempo eu pesquisei, há cerca aí, talvez um ano ou mais, e ele ainda fazia o programa. Depois eu não sei, agora eu não sei mais, né? Eu não acompanho mais a grade da programação dessa emissora de TV. Mas é uma emissora muito boa, você que gosta de religião, e programação assim saudável, né? Programação que você sabe que você não vai se surpreender com algo indesejável. Esse canal da Canção Nova, ele é muito bom, ele é muito edificante. Assim como da TV Aparecida também, tá? Tem uma programação muito boa na TV Aparecida. E também tem outros por aí, né? Que também tem aí o seu momento para nos proporcionar aquela boa sensação de assistir a um bom programa na TV. O padre parece uma pessoa pacata, uma pessoa do bem, uma pessoa super empática, evoluída, espiritualizada. No caso de pessoas assim, como o padre, a melhor forma, claro, além de você procurar o profissional adequado, né, ele pode fazer isso, procurar o profissional adequado, como ele disse no vídeo dele, ele mesmo incentivou a procura pelo profissional adequado no vídeo dele, ele mesmo incentivou os medicamentos que tratam a depressão e outras coisas referentes à saúde mental. Ele mesmo colocou muito bem explicado a importância das pessoas se livrarem desse preconceito em relação aos remédios que tratam a saúde mental. Então, assim, achei muito importante ele ter falado sobre isso, principalmente pelo fato que eu entendi ali. Muitos de nós temos sim esse preconceito em relação a remédios que tratam a cabeça, achando, né, que a gente vai ficar doido, que a gente nunca mais será a mesma pessoa de antes, porque os remédios mexem com a nossa cabeça. Mas é basicamente o que eu entendi que ele colocou lá, é basicamente a regulação dos níveis de certas substâncias que regem o nosso raciocínio, né? É basicamente a regulação dos níveis de tudo que coordena o nosso pensamento. Então, a gente fazendo o uso certo e correto desses medicamentos indicados pelo profissional, no caso um psiquiatra, né, o profissional adequado, a gente começa a regular o funcionamento aí da nossa massa encefálica, da nossa massa cerebral, e vamos tendo, com o passar do tempo, ele falou, né, é um efeito lento que vai acontecendo. Ele mesmo colocou isso lá, demora-se às vezes 10, 15 dias para começar a surtir algum efeito na mente, mas o paciente que faz adequadamente, ele vai assimilando isso, ele vai sentindo aí a evolução, né? Vai regularizando o que tem que regularizar aqui dentro da cabecinha. Então é muito importante a gente não ter preconceitos, discriminações em relação a esses medicamentos, porque são eles que vão regularizar o que está desajustado na nossa mente. A depressão é um sinal de que algo não vai bem. Algo não vai bem na nossa vida, a nossa mente acaba funcionando de uma maneira indevida. Talvez ele explicou lá, né? E eu acho que eu devo concordar com ele. A gente vai recebendo substâncias demais de alguma coisa que não deveria, né? E aí a nossa reação acaba desencadeando essa coisa toda da depressão. Eu acredito, um achismo meu, que isso é similar também ao que ocorre com as pessoas que sofrem de ansiedade, pânico, né? Aquela pessoa que toda hora está muito assustada, paranoica e pensa mil coisas, né? Então, acredito que algo similar acontece também com essas pessoas. Uma substância que é desencadeada, sei lá onde, na nossa mente,
e vai alterando todo o nosso ser, né? Toda a nossa, porque qualquer coisa que altera na nossa mente, altera o nosso comportamento, altera o nosso sentimento, altera a nossa maneira de raciocinar e de ver a importância das coisas. Então, eu acredito muito nessa questão toda de que essas substâncias desregularizadas são um perigo e são as causadoras, tanto da depressão, da ansiedade, do pânico e muitas outras questões aí que influenciam o nosso comportamento para uma situação ruim, né? Degradante, desgastante, angustiante. E aí os remédios servem para isso, para regularizar, né? Botar tudo em ordem aqui na nossa cabecinha. E eu desejo, né, que o Padre Fábio de Mello supere mais essa barra. Não foi legal ver aquele vídeo dele, 10 minutos ele ali estirado, deitado, 10 minutos ele falando sobre isso, e ele deixou claro, né, agora está maior do que antes, né, agora está mais intenso do que os anteriores. É isso, né, como todo ser humano que quer bem a outro ser humano, uma pessoa de bem, uma pessoa cheia de paz, cheia de alegria, cheia de Deus na vida. Então a gente só tem que desejar coisas boas e superação, que o Padre Fábio de Mello se recupere muito bem e que cada um de nós que é acometido por essas coisas da mente, né? A depressão, a angústia, a ansiedade, a agressividade, né? O pânico, que cada um de nós também consiga reencontrar o nosso equilíbrio natural, né? O nosso equilíbrio para a gente viver bem em paz, com saúde, principalmente saúde mental, nesses dias que não são nada fáceis. É isso que eu gostaria de colocar aqui. A depressão, ela gera um vazio muito grande, ela gera uma falta de interesse estupidamente intensa, né? A gente tem uma grande falta de interesse em fazer as coisas. Até mesmo fazer uma comida, já prefere comer o que está pronto. Se não está pronto, prefere comprar, prefere pegar por aí, né? Então, assim, a depressão mexe muito, provoca muita falta de interesse nas coisas, até coisas básicas. Até mesmo a pessoa chega até a ficar dias sem tomar banho, sem pentear o cabelo, sem escovar os dentes, sabe? É muito complicado. A depressão, ela também causa esquecimentos, né? Se a pessoa toma diversos remédios controlados, a pessoa pode simplesmente não lembrar que ela precisa tomá-los. Depois ela lembra tardiamente, mas ela também não se importa, né? Acaba deixando para lá. Ela não se importa em cuidar de uma casa, ela não se importa em ter as coisas todas organizadas, né? É tudo uma falta de interesse muito grande, né? E a pergunta vem, para quê? Para que a gente está tendo os nossos dias assim? Para que a gente está vivendo dessa maneira? O que eu ganho, né? A minha vida vai ser sempre assim? A minha vida vai ser sempre desse jeito? Qual que é o sentido, então, da gente viver desse jeito? Né? Então, a depressão desencadeia essas coisas. E essa linha de pensamento, quando a pessoa já tem essa linha de pensamento, será que a gente, então, vai viver desse jeito? Aí é uma questão da pessoa. Uau! Aí é muito perigoso. Tá? Aí é onde a depressão vai por um caminho bastante indesejável. A pessoa nem está assim tão amargurada, mas essa linha de pensamento, para que eu vou ficar vivendo desse jeito? A minha vida vai ser desse jeito? Então vai ser sempre assim? Então para que eu vou ficar vivendo desse jeito? É muito perigoso quando a coisa começa a ter essa linha de raciocínio. É muito perigoso quando começamos a pensar coisas desse tipo. Né? Esse é o grande perigo da depressão, da ansiedade, da angústia, do pânico, sabe? Porque, de repente, o raciocínio joga a gente para esse tipo de coisa, né? Para esse tipo de pensamento, para esse tipo de reflexão. E isso não é nada bom, não. Tá? Isso não é nada bom porque algumas pessoas não sabem lidar com isso, elas não sabem que isso é transitório, elas não sabem que isso é uma sensação passageira, e aí elas acabam fazendo uma grande, grande, grande besteira. Pois é. Então é isso. Eu desejo que todos nós que conhecemos bem o que é a questão da saúde mental, a tal da angústia, a tal da ansiedade, a paranoia, a agressividade, o inconformismo com as coisas como elas são, a vida como ela é, e a depressão, né? Desejo que todos nós que conhecemos bem a depressão, a ansiedade, todos nós possamos superar, todos nós possamos nos recuperar, todos nós possamos ter uma vida plena, em paz, com confiança, com fé, fé em Deus, né? Fé na gente mesmo, fé na nossa vida, fé nos dias que estão aí, ou então simplesmente vamos seguindo em frente.
né? Vamos vivendo a vida que temos, vamos vivendo a vida da gente. Vamos seguindo em frente do jeito que dá, porque a vida é isso, a vida ela segue sempre em frente. A vida ela não dá uma paradinha ali no canto, não, esperando lá a nossa vontade de seguir com ela. Não, a vida não faz isso não, a vida ela vai seguindo sempre em frente. E a gente tem que dar um jeito aí, do jeito que der, né? Do jeito que for possível, a gente tem que dar um jeito de seguir em frente com a vida. A gente tem que dar um jeito de seguir em frente com ela. Tá bom, pessoal? Vamos seguindo sempre em frente. Tudo de bom para todo mundo. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.